Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor fale através do Emerson hoje, Senhor. Amém. Que ele seja um canal desobstruído, Senhor, para a tua palavra, Senhor. Que o Senhor dê a ele graça, Senhor, que o Senhor dê a ele discernimento e sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa o teu filho, Pai, poderosamente hoje, Senhor, para falar com as tuas ovelhas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Malone, é você ou é a Camila? Malone caiu de novo? Não, tá aqui. Malone. Acho que ele não tá Acho ouvindo. que ele não tá ouvindo. Não tá. Bom, se quiser começar, meu irmão. Tá bom. Bora. Posso ficar à vontade? Pode ficar à vontade. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Emerson, tá? Esposo da Laís, pai da Yasmin e da pequena Luísa. Bom, pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês aprendendo. Muito feliz de estar compartilhando também da palavra do Senhor e de como ele enxerga, né, sobre dinheiro, sexo e poder. Então, nós vamos dar continuidade hoje aqui e o tema de hoje é o voto de simplicidade, de fidelidade. Desculpa, voto de fidelidade. Então, não, desculpa. Simplicidade, desculpa. Então vamos... Deixa eu ler aqui. Ah, tá. Eu vou desativar alguns aqui que tá... tá ficando silêncio agora. Todos estão conseguindo me ouvir? Simone, tem que desativar o seu áudio aí, senão tá dando eco, por favor. Pronto, desativei dela, que estava procurando quem era. Consegui achar, desculpa, Simone. Bom, então, vamos continuar aqui. Voto de simplicidade. O texto base nosso aqui, vou compartilhar com vocês, mas até antes de compartilhar, eu gostaria de falar sobre essa palavra, voto e simplicidade. Alguém aqui gostaria de falar o que acha que seria um voto ou simplicidade? O que seria até as duas juntas? O que formam? Quão poderoso é as duas juntas? Seria mais ou menos... Oi? Seria mais ou menos nós nos... a gente ter condições de viver satisfeito com aquilo que Deus providencia para a gente, sem ambicionar coisas altas? Também. Talvez a ambição alta, qual é a motivação? Por isso depende. Qual que é a motivação dessa ambição alta? Entendeu? Tudo depende. A questão é mais assim, voto. O voto, ele tem dois sentidos. Eu falo primeiro dessa palavra voto. Que quer dizer que da nossa vontade. Né? Que nem quando a gente vai votar, vamos supor, acabamos de sair da eleição, a gente foi fazer a votação, a gente votou.
Então, o que a gente fez ali foi um voto, o quê? De uma vontade nossa. Que eu vou indicar um candidato, por exemplo, vou indicar um candidato, então eu estou votando nele. Então, meu voto, sabe, eu acredito, sabe, eu penso assim, é dessa maneira que é a questão do voto. E também tem a questão de prometer algo. Então, vamos dar um exemplo. Prometer algo para Deus. Né? Você está fazendo um voto. E eu vou pegar uma passagem que está em Deuteronômio 23, do 21 ao 23. Bem lá no começo. Deuteronômio 23, do 21 ao 23, que diz assim: todos acharam? Não, joinha, todos acharam. Só para a gente, vocês irem acompanhando aí. A versão que eu vou ler aqui é NVI, tá bom? Talvez a sua versão pode ser uma outra, pode ser que tenha umas palavras diferentes. Mas diz assim: se onde vocês fizeram o voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, seu Deus, certamente pedirá contas a você, e você será culpado de pecado se não cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir que os seus lábios prometem, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Então, essa palavra voto é muito forte. O Senhor está nos ensinando aqui. Se você não se comprometer e falar, você não vai ser culpado. Só que se você confessar com a sua boca, se você fizer um voto, o Senhor fala, corra para cumprir. Apresse, sabe? Não demore. E é algo muito louco, né? Porque o que mais a gente vê, o mais comum é o que? Ver um monte de pessoas prometendo para Deus, Senhor, se eu fizer isso, eu vou fazer tal coisa. E isso pode acabar se tornando uma maldição para ela, porque ela não está cumprindo com Deus. Porque a palavra de Deus, ela é verdade e pura. Quando o Senhor fala algo, ele não volta atrás. O Senhor é correto no que diz. A palavra dele não faz curva, né? Como a gente geralmente fala, não faz curva. Então, ele vem, o Senhor nos ensina o quê? A verdade. Então, o que você falar, fale em verdade. Então, a gente fica brincando com Deus, falando, Senhor, se eu fizer tal coisa por mim, eu vou fazer isso pelo Senhor. Sabe? Se o Senhor me ajudar aqui no emprego, eu vou conseguir fazer tal coisa. Se o Senhor me ajudar, sabe? Você está fazendo votos, só que não está cumprindo. Então, a gente tem que tomar muita atenção quando a gente faz um voto. Não somente com Deus, mas com as pessoas também, porque o que vai é a nossa palavra, gente. A palavra é poderosa, tanto a do Senhor como a nossa. Então, se a gente se compromete com algo, que a gente venha prestar atenção no que a gente está declarando. Até Jesus, ele fala, não me lembro o versículo agora de cabeça, que Jesus fala para que a gente venha medir antes de fazer algo. Então, tipo assim, você olha, você visualiza, veja bem o que você vai fazer, tipo, antes de se comprometer com aquilo. Então, Jesus ensina, ó, mede para ver se dá. Se não der, não faça e não fale. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão de voto. Se faz qualquer voto, corra para cumprir. Somente a ver com Deus, né?
E se você está fazendo algum voto que de repente não é com Deus, tome cuidado. Se fizer com Deus um bem pode se tornar um mal, porque você, por causa do que você profanou com a sua boca e você não cumpriu, imagine as verdades alheias daí, da vida. Você saiu fazendo votos beira com pessoas com pensamentos ruins e depois sendo cobrado porque você deu voto. A gente vê muitas situações até no mundo do crime que o cara faz o voto de que nunca mais vai sair do crime. E quando o cara quer sair, o cara não consegue porque ele fez um voto. E os caras vão cobrar ele, falar, amigão, você fez um voto, você não vai sair. E olha quão poderoso é a palavra de Deus, os seus mandamentos. Por mais que eles são errados em muita coisa, mas a única coisa que um criminoso, para sair do crime, escapa é se ele vira cristão, se ele se converte. Né? A única maneira assim em vida, né, é ele se convertendo. Senão ele vai ter que fugir pro resto da vida. Senão, os caras vão atrás dele por quê? Por causa do voto. Então, vamos se atentar com nossos votos. Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser alguma coisa para falar, gente, fica à vontade, tá? Deixa eu abrir aqui a nossa tela aqui. Deixa eu só fechar isso daqui para a gente não passar a passo. Aqui, meu filho. Fechar. Bom, vamos lá. Então, como eu disse, o tema de hoje é voto de simplicidade. A base bíblica é em Mateus 10, 16. Depois eu vou explicar em seguida, eu vou fazer meio dinâmico. Eu não vou seguir uma ordem assim, eu vou dando uma misturada aqui. Então, eu expliquei sobre voto, daqui a pouco eu entro sobre a simplicidade. Então, nosso texto base aqui de hoje, 1:12, né? Mas esse aqui é o primeiro aqui que diz assim: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples está aqui, né? Mas tem versão que vai estar simples como as pombas. Então, para quem que Jesus está falando isso aqui? Jesus está falando isso aqui para os discípulos. Isso aqui é uma instrução aos 12. Tá? É uma instrução aos 12. Então, Jesus está ensinando eles aqui no caminho o que vai acontecer. Então, no meio do caminho, Jesus dá várias instruções. E eis que uma delas é essa aqui. Então, por que olha só, o tópico é voto da simplicidade, mas aqui está dizendo: envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Por que vocês acham que Jesus está dizendo isso aqui? Tipo, no tema aqui é voto de simplicidade, mas esse texto é ir como ovelhas. Por que a gente pode fazer como ovelhas e agir do modo simples no meio de lobos? Alguém tem alguma sugestão de como isso pode acontecer? O que a gente pode fazer no meio desses lobos aí, sendo simples? Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Como? Pô, eu nunca parei para pensar nisso, assim, mas eu acho bem... Tô curioso com a resposta, eu quero saber, porque... Não! Tem várias respostas, a gente já vai entrar. Ser enviado como ovelha no meio de lobo, não sei, né? Meio... Tipo assim, a ovelha não consegue se defender do lobo, né? Não sei. Tá.
Então, nesse contexto todo, Jesus, né, tá enviando eles, já está falando que eles vão ter poder. Jesus está falando que eles vão expulsar demônios, que eles vão ser cheios do Espírito Santo. Jesus já está falando para eles. Então, eles já estão revestidos com as armaduras de Deus. Eles já estão revestidos. Por mais que como ovelha parece que é frágil, mas eles já estão revestidos pelo Senhor. Então, estar no meio dos lobos, ele não está no meio dos lobos de qualquer maneira. Eles estão revestidos com o poder de Deus. E como agir simples, né? A gente vai falar um pouquinho que é algo poderoso. A gente está falando de sexo, né? Poder e dinheiro. Então, com dinheiro, como é que você, no meio do... Vamos imaginar, vamos refletir, não precisa responder, mas pense, você com dinheiro no meio de lobo, o que poderia você fazer com dinheiro, ser simples e ser algo poderoso aos olhos de Deus? É uma pergunta que a gente pode ficar remoendo, sabe? Tipo, caramba, o que eu poderia fazer? Como poderia ser? O alvo da nossa lição aqui é saber compreender o significado da simplicidade, que é por isso que eu deixei para depois, a gente vai falar sobre isso. O sentir é compadecer do que estão vivendo por Cristo e unicamente do trabalho pelo Evangelho. Amar o próximo quando necessário dividir o que tem com ele. No agir, está aqui o doar, para suprir a quem precisa. Então, o foco de hoje é a gente sair sensível a tudo isso daqui, a entender o que é a simplicidade, amar e compadecer ao próximo e doar a quem precisa. Então, a gente está pensando só na questão financeira, mas vamos pensar você no meio de lobo, o que a gente precisa se doar para que esses homens venham virar ovelhas e não ser mais lobos? Né? O que a gente precisa fazer? Deixa eu preciso levantar aqui. A introdução. Vou ler o livro que aqui está o tamanho do... Todos que chamam Cristo de Salvador e Senhor têm a obrigação de seguir o que ele diz. E o apelo de Jesus para um discípulo na questão de dinheiro pode ser mais bem sintetizado em uma única palavra: simplicidade. Então vamos lá. Qual que são os significados, né, de simplicidade? Eu vou ler dos livros aqui, mas eu peguei uma aqui para a gente fazer um paralelo também. Então, eu vou falar das que estão nos livros, né, nos nossos livros, que tem unidade de coração e singeleza de propósito, ter um só desejo, obedecer a Cristo em todas as coisas, ter um só propósito, glorificar a Cristo em todas as coisas, ter uma só utilidade para o dinheiro, promover o reino de Jesus aqui na Terra. Então vamos pegar aqui esses três aqui. Eu faço uma pergunta. Na verdade, eu queria compartilhar. Eu estava escutando um podcast que mexeu muito comigo nessa questão do dinheiro. E na palavra do Senhor, quem Jesus compara, a única coisa que Jesus compara ao nosso Senhor também, que pode tomar o nosso senhorio, é o dinheiro. Então, você vê que ele não fala do sexo, ele não fala de outros pecados, mas ele fala que, né, mamon, né, pode ser o seu senhor. E por quê? Porque o dinheiro ele traz os mesmos prazeres
que Deus pode nos dar. Não vou dizer todos, mas vou dizer que nós estamos em Deus. Nós somos livres. Então, o dinheiro também traz uma certa leveza, uma certa liberdade. Então, aí eu te faço uma pergunta que mais a gente vê. Quem realmente a gente tem servido? Qual tem sido o nosso Senhor? Senhor Jesus ou o dinheiro? Quando vamos falar primeiro de filhos. A gente não tem mais filhos porque a gente olha para nossa conta e fala que não dá para a gente ter porque a gente não tem recursos para criá-los, ou a gente pergunta para Deus quantos filhos Ele quer que nós tenhamos? Sabe? Qual a faculdade? Por exemplo, você quer estudar uma faculdade, quer fazer, vamos supor, uma engenharia. Aí você fala, olhando para a conta, para mim não dá. Não dá, eu não tenho condições. Mas e se for a vontade de Deus? Você acha que não é possível fazer a faculdade, seja ela de R$1.000, R$2.000, porque você olha para a sua conta e não tem fé em que Deus pode suprir todas as coisas? Cara, então de verdade, eu me deparei com isso, eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus, quantas pessoas estão servindo ao dinheiro? E não, Senhor. Sabe, sem consultar. Que nem a gente, vamos supor, a gente vai, um pobre. Se um pobre pobre que eu tenho uma pessoa bem crítica ali em questão financeira. Pô, precisa comprar, eu queria comprar algo. Conseguiu dinheiro, vai e compra. Beleza. Só que o cara que... Aí, muitas das vezes, aí fala, caramba, será que eu poderia? Então, não sei o que, ficar naquela. E o rico já não. O rico, não, eu tenho, eu vou comprar. Está comprando. Só que ambos deveriam perguntar para Deus, o que fazer com o meu dinheiro? Senhor, o que eu devo fazer? Sabe, eu vejo muitas pessoas limitadas a 10% de dízimo. Sabe, tipo, não, eu já sou um bom dizimista. Só que o que você faz com o restante do seu dinheiro? Sabe, o que tem feito? Então, o que tem feito seu dinheiro? Tem glorificado o nome de Cristo? Tem promovido o reino de Deus? E melhor, a gente tem obedecido a Cristo em todas as coisas, até com as nossas finanças? Muitas das vezes... Oi, pode falar. Posso falar? Mano, é bem breve. Testemunho que aconteceu essa semana comigo e com a Carla, cara. A gente tá mudando de casa, né? Graças a Deus. Estamos indo para uma casa agora, né? E, cara, a gente tava orando por isso e no meio do caminho a gente começou a olhar apartamento. Aí, por causa de valor, entendeu? Sim. E aí, mano, eu orei, eu falei, caramba, Deus, eu rebaixei, né, a minha fé, vamos dizer assim, né? Eu tô indo pra um apartamento, mano. Aí, caramba, no mesmo dia o cara da casa ligou pra gente, vocês querem a casa ou não? Aí, mesmo assim, eu falei que não, mano. Aí, no meio do caminho, foi dando tudo errado, cara. Tudo errado. Até eu me voltar pro lugar. Deus foi bem específico, cara. Deus falou assim, ó, a casa que você tem que procurar tem uma rua, na rua tem uma escola. E eu já tinha visto, velho. Foi bem específico, tá ligado? Sim. Só que assim, mano, eu não tinha renda pra comprar casa, eu não tinha dinheiro do calção, não tinha nada, velho. Sim. Enfim, velho. Os caras falaram com o proprietário, deixou juntar a renda. E o dinheiro, cara, que a gente precisava, que era em torno de R$4.000, a gente conseguiu em uma semana. E assim, velho, não é... Foi negócio que um retroativo de um dissídio coletivo de não sei quanto tempo atrás apareceu, velho. A gente tava precisando, apareceu, tá ligado? E, tipo assim, é exatamente o que você tá falando. Às vezes a gente limita a Deus, né? Porque a gente olha pra nossa conta bancária. E às vezes Deus já deu a vitória. Falou, é lá mesmo. Pô, mas eu não tenho, mas é lá, velho. Então,
Jesus passou pelo teu posto, né, Bruno? Jesus passou pelo posto. Meu, mas é incrível, porque é exatamente isso. Jesus, ele não tem uma calculadora, quem tem é a gente, né? E às vezes ele vai falar assim, ó, eu quero ir lá. E você vai falar, mas lá não dá. Mas, meu, eu dei entrada na documentação do apartamento, da casa, no caso, agora, né? Sem ter o dinheiro, velho. Eu dei entrada sem ter o dinheiro, porque eu sabia que era lá. Aí, quando eu dei entrada, o dinheiro veio. Olha só. No agir, as coisas foram acontecendo. É, porque você se alinha com a vontade de Deus. E quando você se alinha com a vontade de Deus, as coisas acontecem. Sim. Emerson, Sim. Oi, tudo bem? Boa tarde, tudo paz. bem? Boa tarde, paz. Eu sempre lembro de uma palavra que fala assim, que nós entramos com a fé e Deus entra com o chão. Eu dou um passo e ele põe o chão. Sim. Eu dou um passo e ele põe outro chão. Sim. Já está tudo preparado. Eu sou uma mulher que vivo totalmente de fé, há muitos anos. Tem gente que fala para mim, eu não sei como você consegue viver. Eu falei, eu também não, mas eu vivo da fé. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero uma casa, mas eu não vejo a casa. Então, eu ajo pela fé. Então, e aí, quando tu não consegue entender isso, ele te move pela fé. Entendeu? Então, exatamente. eu fiquei um mês parada, sendo autônoma, e aí outro dia eu fui olhar na minha conta, eu falei, R$ 1.100 a mais, assim, do nada apareceu R$ 1.100. Falei, vou me fazer de boba, né? Aí eu detectei mais ou menos quem podia ser, e aí meu dinheiro me chamou e falou assim, depositei um dinheiro na tua conta aí para te agradecer, né, pelos dias que tu tá aqui. Eu falei, mas tu já me agradeceu, tu me agradece todo mês, tu me fez uma compra no mercado, tu paga metade do meu aluguel. Eu falei, não, é que eu queria agradecer um pouco mais. Eu falei, tá bom. Eu que estava ganhando, tá com meu neto, ele quis pagar. Eu falei, tá bom. Ele falou, não, eu não estou pagando, eu só estou agradecendo. Eu, tá bom. Entendeu? E aí eu falei para o pastor, pastor, a gente nunca vai vencer a Deus não dá. E eu vou repetir, o maior investimento é no reino de Deus. Faz essa prova. Dê todos os dias alguma coisa. Uma bala. Dê uma bala, dê uma palavra, dê um lápis, dê um pão, dê um copo d'água. E você viverá o sobrenatural de Deus. Sim, sim. É isso. Sim, com entra certeza. com o pé, ele entra com o chão. Sim, boa, boa. Bom, então, e olha que louco. Quem tem algum dinheiro aí em espécie aí? Qualquer um. Vamos ver quem tem aí que faça aí. Qualquer um que esteja 2, 10 não tem mais, 2, 20, tá. Eu tenho. Você tem a nota de quanto? Eu tenho uns R$700, uns 800. Tá, mas você tem quantas notas diferentes aí? Eu tenho de 50, de 20, de 10 e de 100. Tá bom. Você Nossa, consegue ver? Você consegue ver o que elas têm em comum? O que elas têm em comum? O que essas notas têm em comum? Não vejo nada em comum nela. Cada uma tem um valor. Tá, vê no meio da nota mais ou menos. O que está escrito? Bem pequenininho. Eu não sei se todos já viram isso. Nossa, bem pequenininho. Emerson, você é uma caixinha de surpresa. Espera que eu vou no meu cofre agora. Vê aí. Deus seja louvado, é isso? Exato. Tá em todas as notas? Peraí. Aonde que tá? Eu só vi República. Deu. Emerson, onde que fica? Bem no meio dela aí. Perto dos rostos aí. Deus seja louvado na de 50. Deus seja louvado na de 2. Deus seja louvado na de 10.
Eu vou pegar uma de 100 aqui. Eu não gosto de ter nota de 100 porque ela me atrapalha. Não, mas até aí já tá ok. Na de 100 também Deus seja tá. louvado na de 100, pronto. E na de 20 também. Olha só, gente. De a gente já olhar para a nota, ela já está apontando para que ela deve ir. Em quem deve ser louvado, quem deve ser adorado. Tá no próprio dinheiro e a gente e a gente fica batendo cabeça, mas está no dinheiro. Deus Legal, seja louvado. eu nunca tinha pensado. O dinheiro tá no dinheiro, tá apontando para Deus. Nossa, e isso é muito louco, tá simplesinho ali, ó. Quando eu me deparei com isso, eu fiquei olhando e falei, meu, não acredito. Tá na nota. Caramba, uma revelação isso, hein? Uma revelação. Deus seja louvado. Tipo, então já tá não faz nada com o dinheiro que Deus não seja louvado. Exatamente. Boa. Não faça nada com o dinheiro que o nome do Senhor não seja louvado. Então já está no próprio dinheiro. Então toda vez que a gente for gastar, olhe para a nota e veja, Deus seja louvado. Então, o que eu vou gastar aqui? O nome do Senhor vai ser louvado? Eu estou obedecendo a Deus? O nome do Senhor vai estar sendo promovido o reino de Deus aqui na terra? Então, isso é uma das maneiras da simplicidade com dinheiro ao reino do Senhor. Então, aqui está mais coisas. Alegria pela boa criação de Deus, contentamento e confiança. Aqui está dizendo em Filipenses 4:6, não andeis ansioso. 2 Coríntios 6:10, nada tendo, mas possuindo tudo. Filipenses 4:11, porque aprendi a viver contente em tudo e qualquer situação. Tem mais aqui também, libertação das garras da cobiça, modéstia e temperança, recebimento da provisão material com gratidão, o uso do dinheiro sem abusar dele, disponibilidade, doação com alegria e generosidade. Então, eu vou interromper aqui rapidinho para a gente... Então, vamos lá. Então, eu vou falar agora o que eu anotei aqui a respeito da simplicidade também. O que significa agir com simplicidade? Significa que você ganha domínio tão grande daquele assunto que consegue separar o que é importante do que não é. Exemplo. A gente acha que a simplicidade é aquela pessoa que não tem dinheiro, a pessoa que não tem nada e tal. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Uma profissão, vai. Eu era operador de empilhadeira. Um exemplo. Então, por 7 anos eu fui operador de empilhadeira. Porque eu domino, porque no começo eu bati a cabeça. Então, entrava errado nas mercadorias, né? Furei uns pallets lá, ainda bem que não furei mercadoria de ninguém, graças a Deus. Mas assim, foi um processo. Então, enquanto eu não dominei, aquilo não era simples para mim. Era difícil. Só que ao passar do tempo, quando eu comecei a dominar a empilhadeira, quando eu comecei a saber como entrar em um pallet, né, que a gente entra na carga, movimentação, quando eu comecei a dominar, eu comecei a fazer de uma maneira simples. Então, é porque você domina, você faz de uma maneira simples, né? Então, eu gostaria que a gente abrisse em Marcos, a Bíblia, em Marcos 12, 41, do 41 ao 44. E depois a gente vai abrir em Atos. Para ficar dinâmico, vamos fazer assim, então, ó. Uma parte aí abre em Marcos e outra abre em Atos, que aí um lê e depois o outro lê. Para a gente
Quem achar pode ler, tá? É Marcos 12, do 41 ao 44. Posso ler? Pode. Marcos 12, 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém. Quem pode ler o Atos 4, do 36 e 37, por favor? Atos 4, do 36 ao 37. Atos 4, peraí. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Então vamos lá. O que essas duas passagens aqui têm de em comum? Os dois, nós vemos que os dois são relativos, mas o significado dos dois é absoluto. Jesus aprovou, deu joinha para a viúva, né? Das moedinhas. Da mesma maneira que aprovou, em Atos estava acontecendo o que ali? Uma grande movimentação de generosidade, que vai dizer ali que a graça do Senhor era grande naquele lugar, porque ninguém ficava sem nada. Então, os que tinham, dividiam. Os que tinham, estavam fazendo um pelo outro. Então, eu estava falando o quê? Ser simples é o quê? Porque você domina algo, você faz com simplicidade. Então, para a viúva, por mais que ela tinha 2 moedinhas, não foi o peso. Tipo, caramba, não tenho mais moeda e acabou, porque ela entende o princípio. Ela entende o grande valor que ela mesmo doando 2 moedinhas é a mesma coisa de você ter um terreno e dividir, vender e dar a metade para alguém, porque você está entendendo o grande valor que aquilo tem. Você domina aquilo, você não vai titubear, você não vai pensar, caramba, faço ou não faço, não. Se eu tenho 2 moedinhas, eu vou fazer porque é para a honra e a glória do Senhor. Se eu tenho muito e eu posso, eu também devo fazer, porque é para a honra e a glória do Senhor. Então, tudo isso está englobado. Sabe? Eu tenho 2 moedinhas, eu não vou dar porque é pouco. Sabe? Tem gente que não quer dar porque acha que é pouco, achando que Deus está olhando o valor. Não, Deus está olhando o coração. Então, se o pouco você está dando é de agrado, Deus vai se alegrar. Se o muito que você está dando é de agrado, o Senhor também vai se alegrar, porque antes da viúva, muitos estavam dando e Jesus não falou dos outros. Por quê? Por causa do coração, por causa da intenção. Só que Barnabé foi citado. Por quê? Por causa do coração. E 2 pessoas que fizeram algo ruim, que foi mentir para Deus, mentir para o Espírito Santo, morreu. E eu achei muito forte essa passagem. Eu fiquei pensando, falei, caramba, precisava morrer. E o Espírito Santo me ministrou que eu fiz igualzinho. Eu prometi, eu peguei o dinheiro, que o Pedro fala, você prometeu. Quando você pegou o dinheiro era seu. O terreno era seu. Quando você vendeu, o dinheiro era seu. Na hora de entregar, o voto que você fez, cumpra.
Não volte atrás. Sabe? E ali eu tinha feito a mesma coisa no Vision Builder um tempo atrás. Aí, essa passagem, fui ministrado. Quando eu me deparei com ela, não teve como não lembrar. E eu entendi. Depois eu me reconciliei com o Senhor, pedi perdão a respeito disso. E eu pus na prática. Peguei o que eu tinha prometido, fui lá e concluí com o meu voto. Então, isso é muito importante. A questão é do nosso coração. De que maneira que a gente faz, da maneira simples. Então, nós temos que entender a unidade do coração e a singeleza do propósito. Compreender claramente o sentido da vida, né? Sobre essa simplicidade. Então, a gente vê que é possível, que ele está falando. Aí comecei a entender como, no meio de um monte de lobo, ser uma ovelha e agir poderosamente no meio delas. Dessa maneira, fazendo voto e cumprindo. Entendendo qual que é o propósito. Por que você está ali como ovelha no meio desses lobos? Sabe? O que você pode fazer? De que maneira se aplicar? Por que você está ali? Sabe? Então, entender o propósito de todas as coisas vai nos fazer a concluir as coisas da maneira de que Deus quer. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou voltar aqui para o nosso slide. Bom, então aqui a gente aprendeu a doar. E doar, aí, vamos entender um pouquinho sobre doar. Manter equilíbrio entre doação racional e doação de risco. Tentar encontrar os heróis anônimos de lugares desconhecidos que precisam de apoio e recursos. Doar sem tentar obter poder. Doar a própria vida, assim como fazemos com o nosso dinheiro. Aí aqui que está uma grande questão. Aqui está o famoso João 3,16, que a gente sabe de cor, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Mas, como esse aqui já está na ponta da língua, vamos ler esses dois aqui. Vamos fazer da mesma maneira que a gente fez. Uma parte aí abre em 2 Coríntios 8, 5, e uma outra parte vai abrir em Atos 9, 36 ao 43, por favor. Quem encontrar, pode ficar à vontade para ler, tá? Segunda carta aos Coríntios 8, 5. Isso, Nival. Vou ler, então. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Sim. Show de bola. Quem pode ler o Atos do 9, do 36 ao 43, por favor? Vou ler. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos
e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-se e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém, amém. Glória a Deus. Essa passagem é incrível. É que a gente não tem tempo para falar de mais coisas, mas tem muita coisa. Mas vamos lá. Eu queria falar da parte B do versículo 36, né, de Atos 9, que diz que se dedica, na minha versão, que está em NVI, que está aqui, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Então, isso quer dizer o quê? Que ela não só fazia com o corpo, mas fazia também com o dinheiro. Sabe? Então, às vezes, a gente pensa em um lado, pô, então eu vou ser simples, né? Vou agir na simplicidade com a parte financeira. Mas Deus não quer só a parte financeira. Deus quer que nós façamos da mesma maneira com o nosso corpo. Então, da mesma maneira que a gente pergunta para Deus onde quer que vá o nosso dinheiro, a gente tem que perguntar para Deus para onde quer que a gente vá também. Sabe? Tipo, será que onde a gente está indo tem agradado ao Senhor? Ele está perguntando, se o Senhor quer que eu vá para lá? E isso é até numa questão, não estou falando aqui de farra, não estou falando nada disso, não estou pontuando, só estou falando o lugar. E isso pode ser até um trabalho. Será que Deus quer que você trabalhe onde só você quer trabalhar? Será que é da vontade de Deus? Será que Deus não gostaria que você fosse para outro lugar? Porque Ele já tem um recurso, porque Ele já sabe o que você vai fazer, porque Ele está enviando você como ovelha no meio de lobos e você tem que entender o propósito, porque Deus está te levando, ao invés de ficar debatendo e falar assim, eu não quero ir para lá, eu não quero fazer, sabe? Eu preciso de tal coisa. E é muito louco. Esses dias eu abri para alguns irmãos a respeito de sonhos. A gente estava fazendo um curso na igreja e a gente precisava falar sobre sonhos. E olha como Deus responde rápido as coisas. E o sonho que eu tenho é algo muito grande. E eu falei, e eu conversando com os irmãos, eu falei, olha, só para isso acontecer nessa direção, precisa de dinheiro. E não é pouco, é muito. Então, só assim, acredito que em algum lugar Deus já preparou, muitas coisas já estão preparadas aqui, só faltam se alinhar, mas a questão financeira é o que falta. Eu falei isso na terça, quando foi no sábado, Deus usou uma irmã para falar, mas eu não sei o que tu falou em algum lugar, e Deus falou, não está faltando nada. Então, olha só como Deus é. Eu falando que faltava dinheiro, que seria tudo, e Deus falando, não falta nada. E vê só como a ótica de Deus é diferente. Então a gente não pode limitar. E eu falei ali, gente, vai precisar de muito dinheiro. Vai precisar de muito dinheiro. Eu não sei como, vai precisar de muito dinheiro. E Deus falou, não está faltando nada. Então por quê? Porque Ele está no negócio, porque Ele está apontando a direção, porque Ele está entendendo. Emerson, Oi? perdão. Oi. Perdão. Então aí eu posso te fazer uma pergunta? Sim. Quem é o dono do ouro e da prata? É Deus. Ah, tá. Só para saber. E o Não, que ele diz que ele pode? Não, ele pode todas as coisas, tudo é possível para ele. Não, e ele diz ainda, eu posso todas as coisas naquele que te fortalece. Sim, sim. Entendeu? Fortalece, Deus exatamente. não trabalha com dinheiro, ele trabalha com fé. E propósito, enquanto né? Deus não entender que ele é o dono do ouro e da prata, e não entender que ele trabalha com a fé e não com dinheiro, a gente vai viver mendigando. O dinheiro não acabou na Terra. O Covid não acabou com o dinheiro. O 2020 foi o ano
da minha guinada. Eu até falei, Jesus, para que você está me dando todo dinheiro? Ele falou, para tu doar. Eu falei, amém, tamo junto, vamos nessa. Eu já tinha aprendido que era para doar. Eu já entendi que o que é meu não é meu, é do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então, eu amo falar sobre dinheiro. Sim. Não, eu gosto muito também. Legal. Então, Não, assim, eu quero que tu entenda isso. Não te falta nada. Não, Pediste sim. e não recebeste, porque pedis mal. Sim. Uma vez uns pastores estavam orando, só para terminar, uns pastores estavam orando, e um falou, Senhor, me dá um carro, pai, eu preciso fazer tua obra. Me dá um carrinho velho. Aí outro gritou, pede um novo, seu bobo. Pede um novo. Pede o melhor. Outro dia eu orei e falei, Senhor, eu quero um tênis. Ele falou, vai lá e escolhe. Eu fui lá, escolhi, voltei para casa, não gostei. Ele falou, não é esse. Eu falei, pô, senhor, mas esse aqui era o top de linha. Ele falou, não, eu tenho um outro que saiu, o lançamento. Volta lá. Eu voltei e falei pro rapaz, eu estou indignado que eu comprei o tênis aqui e não é que eu deveria comprar. Ele falou, tu vai sair daqui com o tênis que tu quer. Aí ele me deu o tênis, eu ando com o tênis e fico agradecendo pela vida do menino que me deu um tênis que eu ando flutuando. Por quê? Porque eu tenho uma coluna esmagada e tenho fibromialgia. Pede o melhor, porque o teu pai tem o melhor. Perdão falar. Sim. Não, tudo bem. Não vou te corrigir, não, só para... Não. É que o contexto da história era só para... falando o que era o sonho e o que faltava. Então, assim, o que precisava? Então, a pergunta era, se Deus tivesse... Se você tivesse todos os recursos, todas as coisas, o que você faria? Foi a primeira pergunta. Eu falei, faria isso. Aí depois perguntou, e hoje, o que falta? Aí eu falei, bom, para mim hoje, a principal questão para realizar é a questão financeira. Entendeu? Então, aí Deus veio e respondeu, não falta nada. Então, ele já está movendo, porque Deus ele faz muito mais pelas nossas costas que pela nossa frente. Te deu um frio na espinha, né? Quando ele falou que não faltava nada. Né? Nossa! eu nem falei para a pessoa o que era, Rogério. Eu fiquei assim olhando, eu falei, Deus é demais. Nossa, glória a Deus. Falei, é confirmação. Bora largar essas tendas aí. Exatamente. Então, assim, Deus, como foi falado, ele é dono de tudo, ele pode tudo. Só que tem muitas pessoas... Por que a gente está falando disso aqui? Para a gente entender, para pessoas se desprenderem. Eu até escrevi aqui, precisamos se libertar das garras da cobiça. Então, exemplo, sobrou um dinheiro. Vamos falar assim, sobrou um dinheiro. Será que esse dinheiro sobrou para você gastar com o que você quer ou com o que Deus quer? Boa. Sabe? Porque isso é muito louco. Eu também amo muito falar dessa questão de dinheiro. Eu amo, porque, graças a Deus, eu não sou prendido. Graças a Deus, eu fui liberto. Né? Na verdade, todos nós somos libertos. Só que alguns estão no processo e não estão entendendo. Mas a gente precisa falar muito, sim, porque por muito tempo, nas igrejas não se falava mais disso. Por quê? Por conta de que aconteceu corrupção? Aconteceu. Mau uso. Má intenção? Com certeza, muita má intenção. Aprendizagem de uma maneira errada? Também. Achando que a gente... entendendo que a questão de ser humilde e ser simples é a pessoa pobre sem nada. Sendo que Jesus, ele fala, seja humilde como eu fui. E Jesus é o dono de tudo. Então não tem a ver com o ter, tem a ver o ser. Entendeu? Então nós precisamos ser humilde e ser simples. Mas conforme Jesus. Não da maneira que o mundo acha que é, mas da maneira que o Senhor fala. E ele aponta para ele, seja como a mim. Então, é ele que é o grande espelho para a gente se olhar e se basear e tentar viver dessa maneira. Então, eu gosto muito, sim, de falar. Sempre que eu posso, eu falo. Quem está perto de mim, eu falo, sabe disso.
E eu quero muito que as pessoas se desprendam, sabe? Não se limitem a, mas eu já sou um bom dizimista. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Mas o que sobra, que Deus quer que faça? E a sua vida, que Deus quer que a gente pergunte para ele, foi o que eu falei, a questão de filhos. Pô, será que Deus quer que... Eu até parei para pensar, falei, caramba, essa pergunta foi muito boa. Será que Deus quer que eu tenha mais um filho? Com a maneira dele, com a vontade dele, com o propósito dele? E de repente eu olhar e falar, mas por dinheiro não dá. Mas o que Deus quer? Sabe? O que Deus quer que eu estude? O que Deus quer que eu faça? Sabe? Como o Bruno falou, Bruno se mudou para uma casa que Deus já estava ministrando no coração dele, que era de sair para um apartamento e ir para uma casa. E ele queria ir voltar para o apartamento, olhando as circunstâncias, Deus vai para casa. Por quê? Deus tem um propósito na casa. Então não tem a ver com a gente, tem a ver com o que ele quer através de nós. Então, aqui nos ensina também buscar conselheiros que nos ajudem a direção ou a direcionar as nossas doações. Então, é legal você sentar e conversar. Gente, tem gente que não fala sobre dinheiro. Tem marido e mulher que o cara esconde quanto recebe, quanto ganha da esposa. E a mulher também esconde do marido. Sabe? Não. Vai buscar conselho na rua? É ruim, se não fala nem em casa, vai falar na rua. Não vai falar. E olha aqui, que louco também isso aqui, ó. Fazer testamentos cheios de compaixão, que expresse nosso cuidado para com o reino de Deus. E me veio uma pergunta não, me veio uma reflexão. Foi, tá bom, eu sou um dizimista, eu oferto, eu faço isso aqui para o reino de Deus, para que as coisas deles, né, para que as coisas andem aqui na igreja, as necessidades aqui e tal, beleza. Só que vamos supor que eu vá para o céu amanhã. Os recursos, as coisas que iam através do Emerson para a igreja, não vão mais, porque eu não vou estar aqui fazendo. Então, vamos imaginar que tem 100 membros na igreja, acontece... Estou imaginando um cenário, tá? Que, vamos supor, em uma viagem sei lá, uma conferência, um exemplo. Aí vai um ônibus da igreja. De 50 membros, vão 70. E acontece de o ônibus bater e morrer todo mundo. A questão financeira da igreja ali, como ficaria, um exemplo, tipo, os recursos? Porque não para de chegar o aluguel, conta de luz, pessoas que são abençoadas através da igreja, né, que dependem. Tudo isso, porque a igreja, nós somos a igreja do Senhor. Isso, o templo é para a comunhão dos seus, para que a gente venha fazer. Isso, o templo expressa a boa, perfeita vontade de Deus aqui na terra. Isso é fato. Então, imagine se ninguém pensar na igreja como ficaria. Na igreja, templo. E eu fiquei pensando, falei, nossa, olha que louco. Tipo, tem pessoas que fazem um testamento, bem poucas pessoas, e coloca, às vezes, só o filho, ou às vezes só a esposa. Só que ninguém pensa na igreja. Sabe? Para que a obra de Deus continue. E isso é muito forte, gente, porque vamos supor, tem pessoas que vai partir, que era uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa que fazia uma grande diferença. Daqui a pouquinho acaba. Claro que Deus é poderoso para todas as coisas, mas entende a nossa preocupação com a igreja. Estou trazendo para que a gente venha se preocupar com o templo, com a casa de Deus aqui na terra. Porque a gente vai passar, mas tem os nossos filhos. A pessoa, se nossos filhos não desfrutarem porque a gente não teve zelo e cuidado também com a casa do pai. Então, vem uma reflexão muito forte a respeito disso. Para que a gente venha realmente fazer e me incentivou. Eu lendo isso aqui, me incentivou a fazer um testamento. E, de verdade, eu gostaria que
todos pensassem a respeito disso. Mas pensa você e Deus, fala, Senhor, realmente, o que o Senhor gostaria que fizesse sobre o meu testamento? Sabe, porque nós temos que pensar, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. E nós queremos o quê? Deixar legado para os nossos filhos. Então, para que nossos filhos tenham e façam, os nossos filhos e compartilhar e falar, ó, filho, quando for você também, faça o mesmo. Para quê? Para que o templo do Senhor se mantenha firme, porque tem muitas pessoas vindo ainda até a volta de Cristo. Então, que a gente venha ter zelo e cuidado com a casa do Pai também, sabe? Alguém quer falar alguma coisa? Emerson, eu tenho visto que falta, tem um versículo que fala que o povo peca por falta de conhecimento, né? E assim, eu estou pensando, falando em testamento, falei, meu Deus, bom, eu não vou deixar dívida, mas também não vou deixar dinheiro. Se eu morrer agora, tem uns dinheiro aí nas contas, mas vai pagar meu caixão. Tipo, minha filha já vai ficar feliz porque ela é auditora contábil, então ela entende de dinheiro e ela vai falar, bom, ela não me deixou uma dívida, o caixão dela. Mas eu vejo que as pessoas, elas não fazem algumas contas, entendeu? Outro dia eu vi uma pré-festa de 1 ano. Eu não posso falar indignado, que seria pecado, mas eu fiquei assim pensando, como uma pessoa faz uma pré-festa num buffet de festa, numa pandemia, para depois fazer uma festa com todos os outros convidados. Se tu pega esse dinheiro e põe na poupança do teu filho, tu garante o futuro do camarada. Entendeu? Então, eu te falo porque a minha filha planejou o meu neto e falou, ele só vai nascer quando tiver casa própria. E aí, quando ele nasceu, ele já nasceu com a poupança. Sim. Já nasceu com a poupança, já nasceu até com o CPF abençoado, né? Que eu não sabia que existia isso. Já nasceu até com o CPF, o meu genro já fez o CPF. Então, hoje eu vejo tanta modinha de bebê, se tu somar aquelas continhas, é só uma festinha, gente, não é só uma festinha, é R$300. Sim. Põe na poupança para tu ver o que vai. Então, assim, meu genro pediu para fazer isolamento e ele falou, eu falei, preciso pagar meu aluguel, mas de poupança não paga para corrente. Aí ele falou, mas passa para mim a taxa R$11. Eu falei, não vou pagar taxa. Ele falou, mas tu conhece a tua filha? Eu falei, então, foi ela que me ensinou a não pagar taxa. Ou eu saio do isolamento e vou lá no banco e pago sem a taxa, ou ela paga a taxa. Aí negociei com ela. Aí, entendeu? Então, eu não pago taxa de nada. Eu não pago atrasado para não pagar juros, entendeu? Então, essa foi a forma de eu aprender a ter dinheiro. Eu não fico saindo para fazer vaquinha, não fico, entendeu? Agora, se tu falar assim para mim, Cássia, tem um irmão precisando pagar um aluguel. Põe meu nome. Põe meu nome, que essa aí é a minha poupança. É a oferta, entendeu? Então, é isso que eu queria falar. Faz curso aí de dinheiro, que eu amo, para ver se eu aprendo a ter. Mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, quer compartilhar algo? Fazer alguma pergunta? Muito bacana, Emerson, você falando aí sobre... Até o Bruno falou sobre a questão da casa, né? A gente tem um amigo nosso aqui, amigo do Douglas, trabalha junto com ele. Já faz uns meses que o cara tá falando pra gente assim, pô, tem uma casa vendendo na frente da minha casa e Deus falou que é pra vocês ir lá verem a casa. Então, amigo, a gente não tem nada pra comprar aquela casa. A gente não tem condições para comprar aquela casa. Nenhuma. Aí o cara falou, não, porque a casa tem até um escritório que o cara fez para vocês fazerem um quarto de oração, tal. O cara já pensou da gente morando ali de frente para a casa dele, né? E eu falei para ele, a gente tem o sonho de morar aqui na Praia Grande um dia, né? Quem sabe? Aí outro dia a gente estava vendo uma pregação, a gente estava indo para a igreja, eu estava ouvindo uma pregação e aí o pastor Juscelio, algumas pessoas conhecem, do Mevan, falou assim, porque eu sempre pensava pequeno. Eu queria um carro, e aí a minha esposa falava, vai lá na concessionária e vê o carro. Só vai lá. Mas ele falava, mas eu não tenho dinheiro, o que eu vou lá na concessionária ver o carro? Ele falou, vai lá ver o carro. E aí ele falou assim, que durante muito tempo ele não quis viver por fé, ele vivia com aquilo que ele tinha nas mãos, com as circunstâncias dele, né?
E aí ele falou que a maneira quando ele começou a mostrar para Deus, né, que ele tinha fé, né, que ele falou, eu vou lá na concessionária então, já que você está falando, mulher, eu vou lá na concessionária. E aí diz que ele começou a olhar os carros e aconteceu que ele conseguiu comprar o carro, né? E aí o que ele estava falando para a gente é o seguinte, se disponha, né, a ir ver aquilo que você quer, né? Você quer uma casa desse tipo, você quer um apartamento daquele tipo, simplesmente mostre para Deus, né, aquilo que você deseja. Por exemplo, se Deus quer me dar aquela casa, que a gente não tem a menor condição de comprar, mas se Deus quiser nos dar aquela casa, vamos lá, de repente a casa nos agrada e futuramente, quem sabe, Deus nos dá a casa de alguma maneira. Como, eu não sei, só sobrenaturalmente. Né? Mas é isso que você estava falando. E outra coisa que eu aprendi também é que uma vez eu estava ouvindo uma missionária que falava assim, que até a roupa que ela vai vestir para ir para o culto, ela pergunta para Deus se a roupa está do agrado dele. Qual é a roupa que ela quer vestir? Né? Então, Nossa. assim, e às vezes as pessoas fazem perguntas para Deus de coisas muito grandes, porém não fazem perguntas de coisas pequenas, né? Então, por exemplo, verdade. que roupa, Senhor, se eu quer que eu vista para ir ao culto, né? De que forma eu posso te honrar? Então, são coisas pequenas, né? Não são só coisas grandes, mas também nas coisas pequenas, Deus também quer se envolver. Né? Isso é bem Exatamente. bacana. Gostei muito da sua aula, meu amigo. Grandes revelações. Amém. Você Oi. estava falando aí, e foi exatamente o que Deus falou comigo. Quando eu estava buscando casa, foi ele que me impulsionou a buscar. Para mim, eu ia só no final do ano no meio do ano que vem, lá para fevereiro, sei lá. Aí eu tava aqui em casa e Deus falou assim, ó, vai buscar casa. Eu falei, vixe. Falei, tá bom, né? Aí ele falou 2 vezes, 2 dias seguidos. Eu já falei pra Carla, a Carla já foi atrás também. Aí teve uma hora que eu tava aqui, né? Eu tava orando em casa aqui. Aí eu falei, Deus, pô, qualquer um que vai buscar casa pode encontrar. Como que eu vou saber que é o Senhor, né? Aí Deus falou comigo assim, porque quando eu falo, acontece. Você pode buscar. Nossa! Opa! Vai. Você pode ir buscar e por sorte encontrar ou não, mas quando eu falo é garantido. A gente Aí, ainda não foi ver a casa, mas a gente vai, viu? Sim. então, aí foi isso que impulsionou a gente ter mais fé, entendeu? Porque às vezes Depois passa na nossa dessa cabeça, aula, vocês vão é amanhã de coisa, manhã. então, porque a gente fica pensando, é coisa da minha cabeça, isso aí não tem nada a ver e tal, mas aí começa a te incomodar tanto, a ter tanto sinal que você fala, é Deus mesmo. É Sim, isso aí. É isso exatamente. aí. Às vezes a gente E tem que dar vou. um passo de fé, né? Mostrar para Deus qual é o que nos agrada, né? O Senhor Sim, sabe o que nos agrada, mas Ele quer que a gente dê um passo de fé adiante daquilo, né? Ó, você não tem dinheiro para comprar, mas vai ver. Vai ver sim, porque eu posso prover para você, né? exatamente. Põe o pé Exatamente. que ele põe no chão. Bora para Aí. cima. Exatamente. Deixa eu colocar só a conclusão aqui. Deus seja louvado, hein? Agora eu vou olhar todo o meu dinheiro, eu vou olhar o dinheiro tudo assim. Deus seja louvado. Vou pagar o pão e falar para o menino, ó, Deus seja louvado. Nossa, isso foi muito revelador. Deus falou poder. Nossa, você não tem ideia de como foi isso. Ai, ai, O viu? Cássio, você tem que falar, se vai pagar o pão é R$ 10. Então você fala, Deus seja louvado 10 vezes. Amém. É, Amém. Manda e, mais, papai. sim, e a conclusão aqui do nosso estudo diz assim: somente um voto de simplicidade poderá conduzi-lo nesses dias de. Peraí, que tenho que puxar aqui para o negócio tá. Consumismo desenfreado a viver de maneira sábia, justa e piedosa. Devemos sempre ter em mente uma das máximas de John Wesley: ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder e doe o máximo que puder. Essa é a nossa conclusão: doar o máximo que puder. E deixa eu voltar aqui.
E olha a questão do doar, o quão poderoso é, né? Doar o máximo. Né? Ele fala, doe o máximo, tipo, faça o máximo. Mas que tipo de máximo é? O máximo que glorifica o nome de Deus, que a gente venha entender a movimentação do Senhor, que a gente venha ser obediente a Ele. Então, é um desejo, um propósito de tudo aquilo que o Senhor deseja que aconteça através de nossas vidas. Então, que a gente venha se atentar aos nossos votos, sabe? Que a gente venha fazer um voto que realmente agrade o coração do Senhor, sabe? Esse voto de simplicidade, Senhor, eu quero realmente ser simples, mas é como foi dito, ser simples é dominar tal coisa de tal maneira que você flui, sabe? Então eu quero fluir, Pai, eu quero fluir naquilo que o Senhor tem, sabe? Eu quero fluir porque o Senhor está ministrando em meu coração, o Senhor já está me mostrando, Deus já está mostrando. Então, se Deus está falando da casa para a Regiane e para o Douglas, Deus já está mostrando, sabe? Então, eu creio que o Senhor quer fazer muitas coisas em nosso meio e esse curso, né, desse tema de dinheiro, sexo e poder, eu acredito que veio para destravar muitas coisas em nossas vidas. Gostaria de orar para a gente finalizar, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por este dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, através de nossas vidas. Senhor, que nós venhamos realmente se desprender de tudo aquilo que tem nos prendido, Pai. Sabe, que a gente venha estar liberto da garra da cobiça, Senhor. Mas que nós venhamos, ó Pai, tudo colocar às mãos, Senhor. Fazer conforme a Tua perfeita vontade, Pai. Que nós venhamos se preocupar, Senhor, com o que o Senhor deseja. Não somente com as nossas finanças, mas através de nossas vidas também, Pai. Pai, como foi dito aqui, não somente perguntar para o Senhor o que o Senhor quer que nós façamos com nossos recursos financeiros, mas o que o Senhor deseja que nós façamos de nossas vidas. Para que lado o Senhor deseja que a gente vá, Senhor. Para que lado que o Senhor deseja, o que o Senhor quer, Pai. Que o Senhor venha sempre revelar em nossos corações, que nós sejamos obedientes a isso, Senhor. Pai, que a gente venha entender quão poderoso é ser simples e também ser extravagante, Senhor. Porque não tem a ver com quão grande acontece, com qual situação, seja na finança, seja em nossas vidas, mas tem a ver com o propósito, Senhor. Tem a ver com o que o Senhor deseja, Pai. Senhor, então peço que em nome de Jesus que nós vamos sair daqui, Pai, essa tarde, Senhor. Cheio de esperança em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é dono de todas as coisas, Papai. Que o Senhor, Papai, venha nos ensinar a como ser simples, Papai. A como ser uma ovelha em meio de lobos, Senhor. Pai, entendendo o propósito, Papai, entendendo os chamados, Senhor, entendendo de como fazer com nossos recursos financeiros, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha desencadear, Senhor. Pai, aquele que tinha qualquer dúvida, né, seja desencadeado agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu oro para que não só quem está ouvindo aqui agora, Senhor, mas todos que forem alcançados através de nós, Pai, venham ser, Papai, livres, Papai, nessa área financeira, Senhor. Pai, que eles venham ser livres, Senhor. Pai, que o Senhor deles seja o Senhor, não seja mamão, Senhor, não seja o dinheiro, Papai. Pai, eu peço que todos em nome de Jesus venham sondar o coração e entender quem tem servido, quem tem sido o Senhor, o provedor da sua casa, é o dinheiro ou Deus, ou o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Papai, traz com clareza, Pai, traz com clareza, Senhor, nossas mentes, Senhor. E aquele que entender, Senhor, que ele venha, Papai, aprender, Senhor, contigo, Senhor, e venha ser liberto, Papai, em nome de Jesus, Senhor.
Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Senhor, obrigado pelo que o Senhor vai fazer, Senhor, através de nós e o que o Senhor vai fazer em nós, Senhor. Pai, obrigado imensamente em nome de Jesus. Amém.